Ana Paz, na oportunidade aqui no 14 ponto em que nós pregamos aqui, é que sobre que a melhor é ser humilde, de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. Satanás foi expulso do céu por causa de seu orgulho, como diz em Isaías capítulo 14, versículo 12 e 15. Ele teve a audácia egoísta de tentar tomar o lugar de Deus como o que reina sobre o universo. No entanto, Satanás será lançado do inferno no julgamento final de Deus. Para aqueles que se erguem em rebelião a Deus, há nada mais em seu futuro a não ser desastre. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome e os resíduos, e o filho e o neto, diz o Senhor, como diz em Isaías 14, 22. O orgulho já impediu que muitas pessoas aceitassem a Jesus como Salvador, Senhor pessoal. Recusar a admitir o próprio pecado, que não podemos fazer nada por nossos próprios esforços para merecer a vida eterna, tem sido uma pedra de tropeço para muitas pessoas. Não devemos ter orgulho de nós mesmos, mas se queremos nos gloriar, então devemos proclamar a glória de Deus. O que dizemos sobre nós mesmos não significa nada no trabalho de Deus. É o que? Para que nós a cada dia mais e mais venhamos a fazer a diferença. E o que dizemos sobre a cada dia isto é o que Deus diz sobre nós, que faz a diferença, como diz em 2 Coríntios 10, 13. Porque o orgulho é um pecado, orgulho é dar a nós mesmos o crédito por algo que Deus realizou. Orgulho é dar a nós mesmos a glória que pertence só a Deus. Orgulho é em essência louvor próprio. Nada que realizamos nesse mundo seria possível se não fosse Deus nos capacitando e sustentando. Por isso é que devemos dar a Deus a glória, porque Ele é digno de recebê-la. A Bíblia nos dá um exemplo de como uma grande oportunidade foi desperdiçada por conta do orgulho. A história do rei Uzias, este foi um dos mais prósperos reis em toda a história de Israel. E fez com que o reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor. Deus fez prosperar, como diz 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 4 e 5. Mas a soberba e o orgulho tomaram conta do seu coração, e por isso perdeu tudo. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se, e o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, para queimar incenso no altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra, como diz em 2 Coríntios, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, 20 e 21. O orgulho é um veneno na vida do cristão. Esse sentimento faz com que ele perca a humildade, afaste-se de Deus e feche as portas das oportunidades, levando à derrota. Sejamos vigilantes, não deixamos que nosso coração seja tomado pelo orgulho. Saiba como reconhecer a oportunidade, como devemos agir para conhecer que determinado acontecimento venha a ser a oportunidade de ouro de nossa vida. Tomemos como exemplo a história de Davi e Golias.
Em primeiro lugar, devemos reconhecer que o fato em questão é realmente uma oportunidade. Em 1 Samuel 17, 26. Lemos: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ao chegar ao acampamento no Vale do Carvalho, onde estava reunido o exército de Israel, para enfrentar o exército filisteu, Davi pôde testemunhar a presença e as ameaças do gigante Golias e o desafio que este filisteu lançava sobre todo Israel. Soube então que o rei Saul havia prometido um grande prêmio àquele que lutasse e vencesse o gigante. E diziam os homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. E lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel, como diz em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Em segundo lugar, Davi procurou identificar se de fato era uma oportunidade e não apenas fruto de suas emoções. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras, como diz em 1 Samuel 17, 30. Davi analisou a oportunidade, seu prêmio e o risco. Em terceiro lugar, confronte sua experiência para agarrar a oportunidade. Foi o que Davi fez. Ao abraçar a luta contra Golias, Davi avaliou sua própria experiência em combater grandes inimigos. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacenta-se as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e os livraria da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo. O leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, como diz em 2 Samuel 17, 34, 36. Em quarto lugar, utilize as suas habilidades ao buscar a oportunidade. Davi empregou uma funda ao enfrentar Golias. E sucedeu que, levantando-se os filisteus e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com os filisteus. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra, como diz 2 Samuel 17, 48 e 49. Em quinto lugar, conclua todo o processo para aproveitar a oportunidade. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-lhe da bainha, e o matou, e lhe cortou com ele a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram, segundo Samuel 17, 5:1. Ao assegurar-se completamente da vitória sobre Golias, Davi fechou o ciclo de aproveitamento da oportunidade. Não para, portanto, assegurar-se de que você fechou todo o circo, para que a oportunidade não escape da sua mão. Em sexto lugar, use seus talentos e capacidade, mas não se esqueça de depender de Deus. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. Segundo Samuel 17, 34, 37. Seja batalhador, empregue sua capacidade e experiência, enfrente as dificuldades e dependa integralmente de Deus, pois Ele é quem o capacita a vencer. Agindo assim, nenhuma oportunidade que surgir será desperdiçada. Creia que Deus pode abrir uma grande porta de oportunidade para você. Todos os dias da nossa vida convivemos com portas, enfrentamos por elas, entramos por elas, saímos por elas. Todos os dias abrimos portas e fechamos portas. Todos os dias passamos por portas. São muitas portas que abrimos e fechamos. Portas de armário, de casa, dos carros e etc. As portas desempenham um papel importante na nossa vida. E muitas vezes não fazemos caso disso. Portas possuem pelo menos 3 finalidades: acesso, obstrução, proteção.
Para que serve uma porta? Para guardar algo, para separar os lugares uns dos outros, para proteger o conteúdo de um lugar em casa. Porta significa proteção, privacidade no trabalho. Porta significa oportunidade e sucesso na vida. Porta significa algo novo ou velho, uma barreira ou uma chance na vida. Na vida espiritual. Significa uma escolha, céu ou inferno, certo ou errado, Jesus ou o diabo. Gostamos de portas abertas. Quem é que não gosta de uma porta que não se abre, que se abre e nos desespera? Dá-nos insegurança, medo e às vezes revolta em nossas orações. Sempre pedimos a Deus que abra portas para nós. E não que as feche. Portas abertas para o emprego, para o crescimento financeiro, para a bênção, para o sucesso, para a oportunidade. Uma verdade fundamental para que tenhamos oportunidade é crer que Deus é o Deus que abre portas. Existe um versículo que, apesar de colocado aqui fora do contexto, nem por isso perde a sua validade. Dizem suas obras: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Apocalipse 3:8. Aqui temos um princípio de Deus, uma verdade incontestável e válida desde toda a eternidade. A porta que Deus abre ninguém pode fechar. Você pode não entrar por ela, por determinação, escolha ou desatenção, mas nada poderá fechar a porta que Deus abre. Então vejamos se Deus lhe abriu uma porta. Por acaso, aquela pessoa que não gosta de você e faz de tudo para prejudicá-lo, pode fechá-la? Não, talvez. Então aquelas pessoas com mais estudo e que estão disputando a mesma vaga que você, que falam 5 idiomas, tem cursos até no exterior,